Olá, Feliz Natal! Seja muito bem-vindo ao seu programa de cinema natalino favorito, Castback Hype. Eu sou o John Souza e hoje nós vamos gravar sobre O Suspeito da Rua Ayrton, é isso? Não, Ellington, né? Olha só. Ayrton, cara, pra mim ficou Ayrton e Arlington. eu vou ficar chamando de Ayrton o Arlington. resto do programa. É grande filme descoberto aí pelo Edu, porque eu também não fazia ideia, não conhecia. E tô bem animado pra conversar, tô bem animado. A gente tá aí, né, na semana do Natal, né? Todo mundo já se aconchegando com seus parentes, se aconchegando com seus costumes aí. E a gente tá aqui pra conversar sobre esse filmaço. Obviamente não estou aqui sozinho, estou com o meu amigo Edu Schneider. E aí, Edu? Fala, meus amigos. Feliz Natal aí para todos. É a versão séria da comédia Meus Vizinhos São um Terror, cara, né? Porque tem aquele filme lá do Tom Hanks, né? Que tem os vizinhos Nossa, eu também lembro. Eu lembro bizarros, desse. né? E tem esse filme aqui. E a gente é maluco, né? Pleno Natal, ao invés de a gente estar falando de filme de Natal, vamos falar de filme de terrorista. Mas tudo Massacre, bem. né? Morte, É, niilismo, é só desgraça. é isso. Show de Só bola. desgraça. Mas vamos lá, Feliz que é o que a Natal. gente gosta. É isso aí. E juntamente conosco, fechando o time de hoje, Rodrigo Poli. E aí, Rodrigão? Fala, seus castbacker, beleza? Que timing o nosso, né? Que Muito beleza, bom, mas né, cara? é isso, tá tudo certo. Maravilha. A gente contraria mesmo, né? Não tem problema. Mas o filme realmente é muito bom, viu? Tem umas decisões maduras aí que a gente vai comentar aí. E dois caras aí maravilhosos em cena, né? Dispensa comentários, né? É isso aí. Dois super atores de peso aí. Mas então, ó, já sabe como é que é, você tá descansando aí, ou você já comeu a sua ceia ou tá esperando ela. E se prepare também, porque o hype já vai começar. Está no ar, Castback. Lembramos a todos que iremos revelar o desfecho da obra, o famoso spoiler. É isso aí, maravilha. Então, cara, eu queria saber de vocês naquele procedimento padrão. A gente teve algumas notícias essa semana, mas nada demais, assim, nada muito fora, né? Teve, não sei se vocês chegaram a ver o trailer do polêmico Odisseia aí E gostei. do novo filme. Eu gostei também, vou te falar. Tem muita gente falando muita coisa, principalmente por conta do capacete. E ai, que parece um Stormtrooper, ai, que estão fazendo um monte de coisa. Eu sinceramente gostei. Eu acho que o Nolan vai trazer aí uma aventura super imersiva. Eu gosto, não sei se vocês já leram, só pra gente entrar um pouquinho antes do episódio, não sei se vocês já leram a Uhum. Odisseia de Homero. Eu gosto bastante, Uhum. li esse ano a primeira vez, achei fantástico. Tô doido pra reler agora com o filme, Uhum. né? Uhum. Mas eu acho que vai ser uma aventura fantástica, cara. Eu até comentei contigo, né, John, quando a gente gravou o Old Boy, né? Porque o personagem lá principal é em homenagem, né, à Odisseia de Homero, né? Uhum. É. Então a gente chegou a comentar um pouquinho sobre, né, sobre a jornada dele. Agora, entrando já no nosso filme, John, você tinha falado que foi uma descoberta minha. Se eu não me engano, posso estar enganado, mas puxando da memória, se eu não me engano, quem comentou no grupo sobre esse filme, eu já tinha visto, né? Obviamente, Uhum. mas quem comentou foi o Sérgio, cara. Olha Sérgio Luiz aí. Quiminaz, acho que ele falou. Depois, Sérgio, se pronuncia no nosso grupo lá do Telegram, se foi você mesmo. Porque eu me lembro de alguém lá no nosso grupo falar, e se eu não me engano, foi o Sérgio. Ele falando, pô, vocês gostam do Suspeito da Rua Arlington? Porque tem lá no Prime, é um filme bem legal e tal. E aí a gente está aí falando sobre ele hoje. É um filme muito pouco comentado, porque é do ano de 99, né? Ano de 99, espetacular para o cinema. Já fizemos episódios aí de vários filmes do ano de Foi o 99. Sérgio mesmo, viu, que falou. Acabei de confirmar Né? aqui no grupo. Uhum. Então, obrigado aí, Sérgio, Setembro pela de 24. recomendação. Então, tá vendo aí, demoramos mais de um ano para poder falar sobre o filme. São tantos filmes que a gente tem que falar, mas esse aí vale a pena e é um filme muito pouco lembrado, porque 99, como eu falei, 99 foi o ano, né? Então ele ficou um pouquinho esquecido, mas, cara, como o Rodrigo também mencionou, filme de dois atores aí que a gente gosta muito, e tem uma parte técnica que a gente também vai comentar aí, de várias figurinhas carimbadas aí de filmes que a gente já falou também. Já tinha assistido o filme, Rodrigo? Não, nunca tinha assistido. É um filme, cara, que nem sabia da existência dele, pra falar bem a verdade, cara. Eu falei, nossa, tal, beleza. Me surpreendeu até ele ser de 99.
E quando eu assisti, cara, eu falei, pô, ele ainda ele envelheceu bem num sentido, no aspecto técnico, eu diria, né? Porque não Uhum, aparenta ser, né? Porque geralmente os filmes final dos anos 90, início dos anos 2000, ele tem um aspecto meio amarelo, não sei explicar, né? Não tem uhum. uma pegada meio, Tem, né? tem. Aquela Um coisa filtro, né? meio, um filtrinho ali. E ele não, ele tem ok ali, ele não dá esse aspecto envelhecido, nada. E a história é muito boa, né? Tim Robbins ali, um cínico maravilhoso nesse filme aí, né, cara? E o Uhum, Dude, bem longe, bem diferente do Dude, cara. Como é que pode? O Jeff Bridges também é sacanagem também. O uhum, Tim Robbins, ele faz um vilão muito normal, assim, cara. Chega a ser incômodo, né? Porque uhum. não é aquela coisa ameaçadora, não é aquela coisa mega cafona, entendeu? Do eu sou, a minha motivação. Não, ele é muito centrado no que ele tá fazendo, isso realmente é muito bom. O sentimento que eu senti vendo esse filme, cara, foi que, tipo, nossa, parece que é um filme de locadora, assim. Ele tem uma cara de home video Tem mesmo. tremenda, assim, cara, bizarro. Uhum. E foi como eu assisti, John. Eu não Olha assisti no aí. cinema, não passou longe do meu radar na época. Não vi mesmo. Quando estava na locadora, eu vi lá o Jeff Bridges e o Tim Robbins, né, que a gente lembrava lá do Um Sonho de Liberdade, né? O Jeff Bridges, a primeira vez que eu vi foi lá no King Kong, bem lá atrás, quando eu vi o King Kong na Globo, aí que eu conheci o ator, né? Então, quando eu vi os dois atores ali alugando lá na locadora, eu falei, opa, isso aqui vale, hein? Então vamos alugar. E eu tava, acho que se eu não me engano, no comecinho da minha coleção de DVD ali. Eu tenho esse filme em mídia física, eu tava ali, né? Mas eu aluguei ele, gostei bastante. Mas passou, cara, passou. Já tinha muito tempo que eu não via esse filme. De vez em quando ele passava aí num desses canais aí a cabo, né? Aí pegava ele pela metade, assistia mais um pouquinho tal. Mas, como o Rodrigo falou, ele envelheceu bastante bem, né? E é interessante porque é um filme de 99, anterior, né, a 2001, lá no 11 de setembro, né, que aí realmente a paranoia americana quanto ao terrorismo, né, se alastrou, mas ali é pré essa época, então é bem interessante você ver ali, né, como as pessoas eram mais tranquilas tal com em relação a isso, até acho que talvez por isso que aconteceu o 11 de setembro ali, né, eles estavam muito vulneráveis ali, achando que os Estados Unidos nunca sofreriam um ataque em seu território, então foi bem interessante aí você ver essa fase pré-11 de setembro também. Vou falar pra vocês, cara. Eu acho que você até comentou, né, do que passa algumas vezes ali na TV a cabo, né? Você já Uhum. viu algumas vezes. Cara, e eu acho que passa bem pouco, né? Porque eu nem sabia, não porque eu não sou a Uhum. baliza, né? Tipo, olha, se você não viu é porque realmente passou pouco. Mas acho que é um senso comum de que ele tem outros filmes que passam Sim, toda hora, né? verdade. Nos canais tal, inclusive na TV aberta. E esse filme, ele não é um filme que tem uma recorrência muito grande, né, de passar, né? Poderia passar muito mais, porque é um filme Uhum. realmente tecnicamente muito bom e também com uma história amarradinha muito boa e um final que, putz, é difícil para quem tá acostumado com Uhum. o básico, né? O de Sim. Uhum. sempre aí. Sim, é bacana a gente, como vocês estão bem comentando, é um filme que provavelmente muita gente da nossa audiência não assistiu ainda, a gente super recomenda, inclusive o Tem no filme tem um Prime. plot twist muito bacana no final, então é interessante que você veja. Mas como a gente sabe que tem muita gente que gosta de ouvir a nossa opinião para depois assistir, né, mesmo sabendo da questão dos spoilers, é bacana a gente contar uma sinopse do filme, porque a gente Uhum. acompanha o personagem do Michael Faraday, né, que se eu não me engano esse é o nome dele, né, Michael Faraday, Isso, e ele é isso. um Isso aí. professor universitário que estuda questões de terrorismo e tudo mais, toda essa problemática que existe. E ele começa a ver esses detalhes e ver estranhas coincidências, vamos dizer assim, no seu vizinho, né? E na sua família. Ele começa a ligar alguns pontinhos e ver que, na verdade, o seu vizinho pode ser um grande de um terrorista, né? Só que o filme, ele balanceia muito bem entre é verdade, é mentira, é coisa da minha cabeça, porque o personagem principal, ele não é alguém confiável. Porque o Uhum. cara Ele passou vive por um disso. trauma. Ele Não, passou por um ele trauma, né? passou por um trauma e ele vive disso. O cara estuda isso. Então, assim, tudo que passar na frente dele vai automaticamente ser ligado ao estudo dele. Porque ele vê o Uhum. mundo na óptica de um professor de terrorismo. Então, tudo vai se ligando ali e acaba que, né, as coisas vão se desenrolando e tem o desfecho do filme. Então, a gente recomenda que você assista o filme, igual o Edu falou, tem no Prime Video, é muito bacana. Mas aqui a gente vai comentar
E essa é a sinopse do filme. E eu vou te falar, cara, que eu fui duvidando, eu também não tinha assistido o filme ainda. E eu fui duvidando até o último segundo. Eu falei, cara, acho que o plot twist vai ser. Pum, grande nada. Nossa, ele era maluco mesmo, cara, tem um trauma bizarro nas costas dele. E nada disso é verdade. Sendo que não, né? O final é bizarro demais, assim. É um diretor, cara, que se você pegar a carreira do cara, não tem nada memorável, cara. É o Mark Pellington, né, o diretor desse filme. Ele, cara, eu fui buscar, eu só lembro de ter assistido um outro filme dele, chamado A Última Profecia, lá de 2002, com Richard Gere e com a Laura Linney, né, que são dois atores aí também muito bons, mas é um filme bem qualquer coisa, negócio de um suspense com coisas sobrenaturais, tal, não é nem muita coisa. Você tem um roteiro do Ehren Kruger, aí sim é um roteirista que fez recentemente aí, estava até na lista aí de vocês aí, para quem assistiu Fórmula 1, né? Ele é um dos roteiristas do Fórmula 1 e do Top Gun Maverick, né? Que são dois filmes até que tem uma certa semelhança, né? Ele é o roteirista desse filme aqui também. A trilha, cara, que eu gosto muito, a trilha pontua muito bem o filme, ela consegue trabalhar e é uma trilha que eu gosto justamente porque ela não interfere no filme, é aquela que passa discretamente, mas ela te dá o clima certinho, que é nada mais nada menos que o Ângelo Badalamenti, né? Que é o cara que fazia as trilhas do David Lynch, cara. O cara fez a trilha do maior filme aí do século XXI, que é o Cidade dos Sonhos, para mim, né, na minha opinião. Um filmaço também. Fez a trilha do Twin Peaks, né? Então não precisa mais falar nada do Ângelo Badalamenti, né? Gênio. Né? Você tem uma fotografia do Bob Bukowski, que também é outro cara que não tem nada de memorável, então você vê que é uma parte técnica muito competente, mas de pessoas que não têm né, esse estofo assim, muito grande em Hollywood. Ao contrário do Montador. Montador não, e esse filme eu acho muito redondo. Acho que a gente concorda aqui que ele tem um ritmo muito bom, né? Ele tem essas 2 horinhas ali, não tem gordura, ele é muito bem azeitadinho, que é o Conrad Buff IV, que fez montagem de Titanic, O Exterminador do Futuro 2 e da franquia O Protetor. John aí, que é fã do Denzel Washington, ele é montador dessa franquia, que também é uma franquia muito gostosa de assistir. Então você tem uma parte técnica ali muito boa e tem algumas cenas que eu gosto bastante ali. Logo assim que o personagem do Jeff Bridges, que como o John falou, ele passou por um trauma, porque a esposa dele que foi assassinada, né, ela era do FBI e acabou sendo assassinada por uma ideia errada que eles tiveram ali, e ela acabou morrendo, o cara estava só comprando arma, aí o cara foi enquadrado como terrorista e acabou numa troca de tiros, a esposa dele vindo a falecer. É um cara que herdou, né? É um cara que herdou armas, né, do pai dele, que tinha uma... Exatamente. Como é que fala? Uma coleção de armas, o cara herdou e o cara tava vendendo, e tinha gente que às vezes queria roubar tal, porque exatamente. vale uma grana, né? Imagina, então, era isso. Do elenco, né? A gente falou aí do Jeff Bridges e do Tim Robbins, que são, né, os 2 pilares do filme ali, né? Mas você tem a Joan Cusack fazendo a esposa do Tim Robbins, que ela tá muito bem. E é engraçado que a Joan Cusack, né, que é irmão do John Cusack, né? Ator aí de comédia, né, de várias comédias românticas aí que a gente curte. Mas ela também é uma atriz vinda da comédia, mas aquela faz um papel sério muito interessante. Você tem a Hope Davis, que faz a namorada do Jeff Bridges. A galera aí que é Marvete aí vai lembrar que a Hope Davis fez a mãe do Tony Stark lá nos filmes dos Vingadores. Se eu não me engano, ela está no Guerra Civil. Né, bem interessante. Você tem o policial, o Robert Gossett, que eu não conhecia, mas aí eu fui pesquisar, eu falei, esse nome, Gossett, é um nome conhecido lá do Louis Gossett Jr., né, que fez Força do Destino, ganhou o Oscar, que fez o papel que ele fazia do sargento lá, maravilhoso, e eles são primos, então, bem interessante aí, o papel dele também é legal, porque ele é o amigo, né, ele é o elo ali entre, né, o personagem do Jeff Bridges e o passado da esposa dele ali, é um personagem bem interessante, e tem o menininho, o primeiro papel dele no cinema, do Spencer Treat Clark, né, que o John aí, que é fã do Gladiador, vai lembrar dele do Lúcius, né? E também a gente que curte muito Shyamalan aqui no Cashback, ele faz o filho lá do Bruce Willis também no Corpo Fechado. E é o primeiro papel desse menino, né? Que é um menino muito talentoso, né? Depois que cresce, talvez não tenha feito tanta coisa legal, mas, cara, quando ele era pequeno, ele fazia muito filme bacana. Né? Ele tem um rostinho bem... característico, né? Então ele mandava muito bem mesmo quando era pequeno, principalmente a carinha de assustado que ele fazia. É um baita do elenco, cara. A questão de elenco, assim, eu acho que não tem nem porque a gente ficar rasgando cedo aqui. É bizarro, assim. Como vocês comentaram, cara, o Jeff Bridges, ele tá
diferente, cara. Você vê que ele tá, pô, em outra pegada, sabe? Eu vi uns comentários recentes dele na internet falando que esse, assim, muitos anos depois, né, desse filme, ele falou que foi um dos papéis, assim, mais difíceis da carreira dele, porque ele teve que se envolver bastante no papel, né? A gente tá comentando bastante do 11 de setembro, mas a principal influência para esse filme, né, obviamente não foi o 11 de setembro, mas foi o atentado de Oklahoma, que existiu em 95, né, alguns anos antes, que já começava a ter esse burburinho de terrorismo doméstico e tudo mais, e o governo querendo, né, arranjar, porque o problema desse terrorismo, e a gente vê um pouco não, né, a gente vê bastante disso nesse filme, é que não dá pra você falar é você, né, ou não, é você, não tem uma cara, não tem um lugar posteriormente, né, por questões que eu não, né, não vou entrar em teoria da conspiração, mas o governo arranjou uma cara pra culpar todo o terrorismo americano, mas não é algo tão claro, né? Quanto os japoneses, os nazistas. Não, cara, porque é uma parada assim que pode acontecer por N motivos, como a gente vê no filme, né? Então, esse medo que assola o personagem do Faraday, cara, ele é muito bem transmitido, de verdade. E se a gente for lembrar, né, John, tem também lá aquele atentado à bomba lá das Olimpíadas de Atlanta, né, de 96, que teve aquele Total, atentado que, verdade. inclusive, o Bruce Willis fez um filme, né? O caso do Richard Jewell, né? Fez um filme sobre aquele atentado à bomba que acabou sendo descoberto ali pelo segurança, e depois o segurança foi incriminado na coisa aí, e aí descobriram que o segurança não tinha envolvimento nenhum ali, mas precisou passar por um julgamento ali, e o filme do Clint Eastwood também é bem interessante, fica de dica aí também, chegou a concorrer à premiação lá no Oscar, né? Mas, como eu falei, ele é muito bem filmado, não tem aquele filtro amarelo, né, Rodrigo? Ele tem uma fotografia bem bacana ali para a época, e aí tem umas cenas que são muito legais, por exemplo, a primeira vez que o personagem do Jeff Bridges, né, o Faraday, ele desconfia do personagem do Tim Robbins, e aí eles estão ali meio que brincando ali com o filho do Faraday, que ele está jogando beisebol e tal, e aí quando ele começa a falar, um está de um lado da grade e o outro está do outro lado. Aí, quando ele começa a desconfiar, a grade fecha, assim você fica ali como se fosse, né, antepondo ali os dois personagens. Eu acho muito interessante. Quando o personagem do Faraday está no auge da loucura também, ali, né, quando ele acha que o tiro que ele deu foi um tiro completamente na água, quando, né, o Tim Robbins consegue dar uma certa enganada nele ali e tal, e aí tem uma cena que ele está no escuro, assim, e só ele iluminado, mas ele bem no cantinho da tela, assim. Então, mise-en-scène nesse filme aqui é muito bem amarradinha, muito bem construída. Não é nada excepcional, tal, mas é muito correta, né? E vou falar que desde a da primeira cena, né, que acho que a gente acabou nem comentando, mas a primeira cena ela já é impactante, né? A hora que você vê o menininho caminhando ali e tal, Exato. com a mão daquele jeito, né? Você já se assusta e é louco como você não consegue imaginar, você fala assim, não, cara, deve ser alguma outra pessoa, tal, pra quem não lê a sinopse, né? Mas porque você não consegue imaginar tudo que tá acontecendo ali, porque ele pega o Dude, o Jeff Bridges pega o menininho, leva pro hospital, tal, salva o menino, né? E aí os Tim Robbins, a esposa ali, né? Todos, né? Tal, muito obrigado. Então você pensa que vira uma coisa bem amistosa mesmo. Você fala, meu, como é que eles vão... Nesse momento, eu pensei assim, cara, como é que eles vão chegar nessa parte? Dele ser né? Do cara começar a desconfiar, do cara ser um crápula, né? Mas é muito legal a construção que o diretor fez, né? Porque foi muito orgânico, né? Não foi uma coisa assim, tipo, do nada ele começou a suspeitar do cara e sabe, aquela coisa bem... Aquelas montagens que você fala, puta, meu, até parece, vai. Não, foi bem orgânico, assim, foi bem incrível, de pouquinho em pouquinho. Né? Foi bem incrível. Um pontinho aqui, um pontinho ali, um outro dia ele liga e o nome tá errado, ele fala, ué, mas peraí, esse cara não tem esse nome, então vai construindo junto com você fala, caramba, né? E aquilo, foi muito legal essa construção. Se você for olhar, o Rodrigo e John, nós como pessoas comuns, se você vê uma correspondência pro cara com um nome errado, rabiscado, cara, você não vai desconfiar de nada, cara. Você nem vai olhar direito para aquele documento, entendeu? Você vai deixar passar aquilo ali de boa. E foi bom você ter mencionado essa primeira cena, Rodrigo, porque ela também é muito bem filmada, porque ela é filmada toda em foco doce, que dá aquele aspecto meio etéreo, né? Parece um sonho, né? A imagem meio embaçada, assim, aquela iluminação. Parece que ele, né, tá meio que num sonho ali, é muito bem
bem feita aquela cena ali, a mão do menino, toda, né, a questão de maquiagem ali também, muito bem construído ali, pô, né, uma cena muito impactante para começar um filme ali. Você já começa em ponto alto, né? Sim, totalmente. E a sequência do filme, ela vai explorando, né, essa relação da vizinhança, né? E aí Uhum, você começa até a pensar na sua mente que na nossa vida mesmo a gente nunca sabe, né? Quem são as pessoas que às vezes a gente se relaciona, que a gente vê todos os dias, que a gente apenas cumprimenta, que a gente uhum, até tem de vizinho, enfim, no seu trabalho. É muito doido isso, né? Porque você vê, ele é um cara que ele já tinha uma propensão a ter uma suspeita ali, porque já aconteceu com a esposa dele e tal, ele estuda aquilo e tal, então ele foi ligando os pontos de pouquinho em pouquinho por mais relação que ele tivesse. Mas isso traz até para o nosso dia a dia normal, né? Que a gente faça esse exercício de falar, caramba, a gente nunca sabe quem tá do nosso lado mesmo, né? Até uhum. é curioso isso. O filme é É. muito legal por conta disso, né? Pra gente trazer pra nossa realidade, causar esse tipo de provocação, né? Eu fico pensando, Rodrigo, a gente aqui não tem esse tipo de, né? Obviamente que quem mora em área de risco, principalmente aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, galera que mora perto de favela ou mora na própria favela, né, vive o tempo inteiro em risco ali e tal, então tá sempre, né, ligado nas coisas. Mas a gente que mora em área mais, né, urbana, assim e tal, que não tem muito essa coisa, a gente fica mais sossegado contra esse tipo de coisa. Mas eu fico pensando no povo americano, pós 11 de setembro, o quanto essa paranoia não fez mal às pessoas, você não poder fazer uma amizade, né? Você desconfiar de todo mundo, qualquer um é um potencial terrorista, entendeu? Então, talvez esse filme tenha sido até lançado na época certa, porque se lança após 11 de setembro, talvez fosse até pior, cara, né? Influenciar mais ainda, né, no cotidiano das pessoas, porque as pessoas iam chegar ali, cara, pô, meu vizinho pode ser um terrorista, então por que eu vou fazer amizade com esse cara? Eu não vou deixar meu filho se relacionar com o filho dele, porque, pô, né, vai aqui, né, o cara seja um terrorista igual o Tim Robbins ali, né, o Oliver Lang, né, o personagem dele. Então, talvez fosse mais nocivo ainda, mas como foi, né, um pouquinho antes ali do 11 de setembro, as pessoas viram mais como ficção mesmo. Apesar de, né, do que o John mencionou lá de Oklahoma, questão do Ona Bomber, né, que foram vários casos ali pré-11 de setembro, que meio que prepararam o terreno para que, né, acontecesse um caso mais grave ali, né? A gente não sabe, né? Tem os filmes do Michael Moore que diz que, né, o governo americano já sabia e deixou acontecer porque seria, né, interessante por conta da indústria armamentista, mas isso aí seria um outro assunto aí para o outro podcast. Mas, né, eu fico olhando sempre com o olhar da época. Então, acho muito interessante ali, porque 99 era uma época completamente diferente do que é hoje, né? A segurança nos Estados Unidos era um pouco mais branda, porque eles nunca pensaram que, né, um caso daquela magnitude iria acontecer ali nos Estados Unidos. Né? Pois é, cara, pois é. E a gente até fez um filme, acho que foi o Nicolas que escolheu, né? Sobre Sim, do Nicolas Torres Cage, Gêmeas, né? inclusive, né? Das Torres Uhum. Gêmeas. A gente fez recentemente, a gente comentou bastante sobre isso na ocasião, né? Que mudou muito, né? Depois dos atentados, inclusive a aviação foi uma coisa completamente que atingiu o mundo inteiro, né? Para você Uhum. viajar agora, realmente tem um. Imagina nos Estados Unidos, né? A vista para os Estados Unidos, tudo mudou, né, cara? Uhum. E os Estados Unidos sempre foi um alvo, né? Teve a maratona de Boston também, né? Exato. Posteriormente, né? Exatamente. Então, você vê que já era uma coisa ali que já meio que era não vou falar do dia a dia, mas já era do convívio do americano ter esse cuidado aí, né? Só que pós 11 de setembro aí se tornou uma coisa extremamente muito mais acima mesmo, né? Muito mais complicada, muito mais tensa, né? É, é Mas um, pode falar, John. é um país em que, tipo, o mundo inteiro tá olhando, né? E se acontecer Uhum. alguma coisa, os Estados Unidos faz questão de mostrar para o mundo inteiro também, porque é uma voz internacionalmente muito forte. Agora, tem um lance, Rodrigo, não sei se você quer continuar falando, mas tem um lance que me incomodou bastante nesse filme. Me incomodou no sentido de que é diferente do que eu costumo, né, ver, é a falta da figura, por falta de palavra melhor, a falta da figura heróica, sabe? Do cara que vem pra combater o lado ruim. Porque o personagem do Faraday, ele comete vários erros, sabe? Ele tá emocionalmente quebrado, Sim, entendeu? Ele ele é muito toma um monte de fragilizado. decisão. Uhum. Ele não tem essa postura de que normalmente qualquer outro filme dessa época, inclusive, teria.
né? De ser o cara combatente a isso. Não, minha missão é parar esse cara e eu vou me preparar de todas as formas e eu vou... Sabe essa coisa que tem do herói, da postura do herói? A gente até comentou, qual que foi o inimigo do Estado, não foi? Do Smith, que a gente comentou, que o Will Smith, ele acaba tendo essa figura, né? Por ser advogado, não, vou resolver esse problema e vou fazer não sei o quê. Muito pelo contrário, cara, o Jeff Bridges, ele é muito mais real, sabe? O cara tá completamente quebrado, o cara tá, sabe, pensando em um monte de coisa, ninguém acredita nele quando ele começa, né, a querer compartilhar as ideias ali. E isso, cara, é realmente algo muito bacana, sabe? É um tempero a mais, porque é diferente da formulinha que a gente tem de que a gente tem o cara mal aqui que vai fazer uma atrocidade e aqui é o cara bom. É o cara que demonstra virtude. Não, o Jeff Bridges, em momento nenhum, tenta demonstrar virtude, tenta demonstrar que ele está fazendo isso pelo bem do amado e do abençoado povo americano. Não, cara, ele está fazendo isso porque ele precisa se ocupar e ele tem essa neurose e as coisas estão se mostrando na frente dele e ele vai se desenrolando e meio que é jogado para dentro disso, né, depois de um certo momento do filme. Então, eu não sei se isso chegou a ser percebido por vocês também, se chegou a trazer a brilhantar um pouco disso, porque eu gostei bastante, cara. Foi algo que me incomodou e que eu achei bem, bem bacana esse filme. Sim, ele faz só por ele, cara. É puro egoísmo. Ele quer curar, né, as feridas dele. Ele não está preocupado com mais nada ali. Então, como ele ficou extremamente paranoico por conta do que ele... Né, e você vê, ele está num novo relacionamento, mas ele está completamente preso ao que aconteceu com a esposa dele. Ele não curou nem 1 centímetro da ferida que ele tem. Isso é muito importante ali para o filme. Você vê que a namorada vai ficando completamente escanteada conforme o filme vai passando. Ela própria duvida dele, né, em grande parte dos momentos. Isso é até uma crítica ali mais para o final, uma viradinha de chave ali, né, que acontece, que depois mais para frente eu quero comentar, que aí eu acho que é uma falha do roteiro ali, né, mas depois a gente comenta. Vamos primeiro comentar as coisas legais, mas realmente você está certíssimo, Joe. Ele não está preocupado em nada de resolver problema nenhum, a não ser, cara, tentar curar as feridas dele, só que numa situação completamente diferente. Não tem como curar a ferida dele, que próprio tem que se resolver com ele mesmo. Ele está precisando de uma terapia, cara. Ele não está precisando de um outro caso para resolver, para curar o passado dele. Mas ele não consegue sair daquela situação, a ponto dele passar a dar aula sobre terrorismo justamente porque ele não consegue desligar o cérebro dele para aquela situação. Ele volta da aula ali, o próprio policial comenta com ele, cara, fala, você está dando aula de terrorismo, vê se está fazendo bem para você, você não, parece que você está querendo perseguir todos os caminhos que foram percorridos pela sua esposa, que faleceu, para ver se nesses meandros que você está percorrendo, você consegue encontrá-la pelo caminho, coisa que não vai conseguir porque ela já morreu. Então ele fica muito ali, né, rebuscando, e essa própria coisa de remoendo, por isso que a gente fica desconfiando o tempo inteiro, porque você não acredita nele, porque você vê que é um personagem completamente insano, cara. Então, pô, será que ele não está só nessa insanidade? Mas, ao mesmo tempo, você tem um Tim Robbins atuando também muito bem, e aí você pega aquele papel dele no Sob Meninos e Lobos, onde ele ganhou o Oscar, que era um personagem também muito quebrado, mas, né, uma coisa muito mais grave ali, e você vê também, você não vê semelhança, assim como o Rodrigo falou que não tem semelhança entre o Dude e o Faraday, você também não vê a semelhança entre o personagem lá do Sob Meninos e Lobos e esse aqui que ele está fazendo do Oliver Lang. São personagens completamente diferentes. E é interessante que depois, já eu assistindo o filme, já sabendo, né, de toda a história ali, toda a estrutura dele, você olha que tem umas nuances ali muito interessantes. O personagem do Tim Robbins atua muito com o olhar. Então você vê que, cara, ele denota a culpa que ele tem com o olhar que ele tem. Porque tem situações que são extremamente cotidianas, que, pô, você está ali num churrasco, você está ali conversando com o seu amigo, você está relaxado, porque, né, você está ali num ambiente que é totalmente propício, né, para o lazer, para você estar relaxado. E ele está sempre tenso, se você olhar, ele está sempre olhando para as coisas. Naquela hora que ele entra lá naquele escritório a primeira vez, né, que o cara começa a olhar tudo e tal, e ele fica, você vê que ele está apreensivo, que ele está tenso, porque, cara, tem coisas ali que podem ser reveladas e que fica ruim. Mas, ao mesmo tempo, você vê que aquilo ali é tudo armado. Então, ele ter se mudado para aquela vizinhança ali é uma coisa muito, né, já combinada, porque, cara, tem esse cara quebrado aqui e tal, esse cara pode ser usado pela gente, entendeu? Você vê que tem isso também.
Então, o filme, talvez, numa reassistida, ele fica até mais interessante do que ele já é. Verdade. E vocês estavam falando de alguém ser o herói. Realmente, o agente lá poderia ser essa figura, né? O agente, acho que é Carver, alguma coisa assim. Ele poderia ser essa figura, mas ele não consegue, porque de primeira ele acha, ele já vê essa paranoia, ele já vê essa parte aí de que ele tá precisando, sei lá, relaxar, curtir, ver outras coisas, né? Então ele já não, ele fala, meu, você tem certeza, né? E depois quando ele já começa a levar uma fé mesmo, aí esqueci, o Faraday, ele já não pode falar nada, né? Porque o filho dele já tá no poder do Tim Robbins lá, né? Ele fala, pô, complicado pra mim se eu falar pra esse cara e ele vê um monte de gente fotografando, ele fala, pô, alguém tá me fotografando, eu não posso correr esse risco, essa angústia também que ele sente, né? E a gente fica junto com ele o tempo inteiro, né? É legal que a gente fica totalmente no ponto de vista do cara o tempo inteiro, vivendo com ele o tempo inteiro isso, né, cara? É realmente uma ótica, né, de escolha do filme, de narrativa do filme, né, cara, que tipo assim, puta, você não pode falar pro cara, porque provavelmente esse cara poderia ser, né, e esse cara, ele morre no final, esse agente do FBI aí, porque, putz, cara, esse jogo que ele faz, o Tim Robbins lá, né, O cara é genial, pô, o cara é um muito gênio. inteligente. O cara é um gênio, né? O cara é um gênio. O cara faz ele acreditar, né? Depois que até a namorada dele começa a acreditar também, que todo mundo acha ele paranoico, né? Aí tem uma questãozinha dela também de ciúminho, né? Da ex-mulher do cara. Tudo alimentado ali. Mas depois, quando ela começa a acreditar, cara, aí já complica, né? Que aí a gente vê que a mulher dele, do cara, do Tim Robbins, também está envolvida, né? Que no começo a gente acredita que não, até. Fala, coitada, ela também é vítima da situação. Só, tadinha. Exatamente. No final, não, né? Enfim, mas é uma loucura, né? Como que você vai confiar num casal que um viaja, o outro vai fazer compras e larga aquelas menininhas novinhas sozinha em casa lá, igual, e o cara entrou lá pra vou fazer uma ligação aí e tal, imagina. Aquela cena completamente desagradável, né, cara? E você vê que esquisitíssimo. E você vê que ele tenta dar uma desperta e só vacila, cara. Ele esquece o telefone dele. Só faz merda. Esquece a maletinha dele lá, ele esquece tudo, cara. Pô, ele se complica completamente ali. Então, se os outros estavam assim, relaxados em relação à situação, depois daquilo, pô, a suspeita foi lá nas alturas, né? Tem uma outra coisa dentro desse filme que ela é sutil, mas eu acho bacana, e principalmente no final. Duas coisas, na verdade. A primeira foi que, eu não sei se foi o Edu que comentou ou foi o Rodrigo, sobre essa questão da atuação dos olhos. A edição final do filme, depois, não tô querendo me adiantar, mas só para exemplificar isso que você falou, dessa atuação de olhar, aquele momento em que ele tá tentando entrar embaixo do estacionamento para acabar o filme, e tá mostrando esse frenesi do personagem do Bridges, e aí tem uma hora que fica um tempão, só o olho dele assim, louco, tipo, alucinando, falando, cara, tá ali, sabe, tem uma bomba ali, evacua o prédio, e aí fica aquele close e ele fica, meu Deus, aí ele vai e avança o carro, saca, aí você pensa, meu Deus, agora deu uma merda mesmo, mas por quê? Porque grande parte dali foi mostrando só o olhar dele, inclusive aquilo ali é nitidamente uma cena montada pra ser só o olhar, porque tem uma sombra muito bonita no olho dele, no rosto dele, pegando só um lado do olho, tem uma luz. Você vê que o ator não tava ali, ele foi para um estúdio, tal, se posicionaram tudo bonitinho, e isso casa, fica bacana na edição do filme. E o segundo acompanha. E a trilha acompanha. E outra coisa muito bacana, cara, é a questão da mídia, sabe? De como a questão das narrativas, né? De que no final das contas, o que vai ser entregue pro povo é o que é mais palatável, né? O que o povo aceita mais. Então, poxa, o personagem do Faraday era o cara propício a isso, era um homem traumatizado, ele estudava o terrorismo e no final é noticiado que não, um atentado cometido por Michael Faraday, né? Então, isso também eu vejo como uma das um dos ensinamentos, vamos dizer assim, do filme, sabe? Além desse alerta, além de toda essa preocupação, né? Como a gente já falou repetidas vezes aqui, desse terrorismo que estava acontecendo, do famoso perigo mora ao lado, né? Será que o seu vizinho não é terrorista? Além de tudo isso, tem a questão
da narrativa que a mídia entrega de que é o mais simples, o que é mais palatável. Será que a gente vai ter que investigar e saber quem que é esse cara? Quem que entrou ali? Pô, não tem a câmera, o cara tentando não fazer isso. Não, não. Ah, foi esse cara, entendeu? Ele estava visivelmente estranho e tudo mais, e é isso que vai ser entregue. Esse detalhe no filme também eu achei muito bacana. E você vê que casa muito com essa narrativa dos Estados Unidos histórica de escolher um bode É expiatório, isso, um né? testa de ferro. É Não, aquele você cara tem o ali. Lee Oswald lá, né, no atentado ao Kennedy, aí você tem a bala cruzando em 3 direções. Como é que o cara ia atirar em 3 direções ao mesmo tempo, né? Não tem como. Então ele tem que Era o ter tido. Magneto. Né? Ou ele tinha parceiros ali, ou para mim ele nem atirou, cara. Então, foi um bode expiatório, coitado. Se lascou aí, logo depois mataram o cara, né, na saída depois do julgamento. Do julgamento não, né, do depoimento dele, acabaram atirando no cara. Você tem a questão de outras coisas também. Você tem a figura do Saddam Hussein, você tem a figura do Osama Bin Laden, né? É sempre o mal personificado em uma pessoa apenas, né? Eles gostam muito de fazer isso. E a gente sabe que esses casos, assim, cara, dessa magnitude, não tem só uma pessoa planejando, não tem como. É uma coisa de uma organização muito bem feita ali, como era no caso ali. E aqui não deixa muito suspeito, por quê? E isso também é muito interessante, porque você tem um outro filme também meio que contemporâneo, aquele Nova York Sitiada, que é inclusive com o Denzel Washington, que eu acho um filme muito legal, que também as pessoas dizem ali que é um né, é quase uma previsão do que seria o 11 de setembro. Ali você tem terroristas que são, né, os usuais que, né, os Estados Unidos usam, que é o cara é o árabe, né, o cara com a pele mais escura e tal. Aqui não, aqui você tem um terrorista que é branco, loiro e de olhos claros, né? Então, cara, é o cara que o americano olha e fala que é acima de qualquer suspeita. Esse cara não vai fazer nenhum mal aqui a ninguém. E esse cara é o que está fazendo tudo. Então, é muito interessante até isso. Essa quebra de narrativa de não usar um estereótipo para, né, definir um terrorista ali. Porque imagina, se o vizinho fosse, né, um muçulmano e tudo mais, seria, né, o que a gente vê em diversos filmes aí. Né? E aqui não, aqui você tem uma coisa completamente diferente. Né? Eu comparando aí, mal comparando com novela, aí teve agora até remake, mas que falaram que foi uma porcaria, eu não assisti. Mas, pô, de você ter essa quebra de expectativa e ter um final completamente pessimista, eu lembro logo, cara, do Vale Tudo, né? Que o mal vence lá no final, né? Acaba que, né, termina lá com o Reginaldo Faria dando uma banana no helicóptero pro Brasil e tal, né? Então é bem interessante essa quebra de expectativa e terminar, cara, com uma coisa muito mais realista, entendeu? Do que terminar. O que a gente esperaria? No último segundo, o Faraday conseguiria resolver tudo, sairia como herói, assim como foi o Inimigo do Estado, né, Rodrigo e John? Que a gente fez aí, né? Que no final se resolve tudo e fica tudo bem. E, né, os bandidos todos morrem. Tudo bem que lá no Inimigo do Estado também é muito bem construído. É uma outra forma, mas, cara, o final também é arrebatador. E aqui, da mesma forma. Agora, eu vou pouco 2 pontos aqui de coisas que eu não gosto no filme, e aí é muito de roteiro mesmo, e aí eu não sei se vocês concordam, mas eu vou lançar aqui para a gente discutir. Uma é a forma que a mudança de chave para a namorada do Jeff Bridges, lá do Faraday, descobrir. Ela tá num telefone e tal, cara, e vê o cara passando e tudo mais. E, cara, não casa muito, né? É uma coisa muito, né? Muita coincidência para acontecer e tal. Poderia ter sido mais bem construído. E uma outra coisa que, cara, não me desce é, tipo, o cara tá na rua, ele vai lá naquele telefone onde a namorada dele fez a ligação, né? Que também é muito interessante essa parada do cara conseguir apagar lá da secretária eletrônica, né? Secretária eletrônica, o pessoal novo aí não deve nem saber o que é isso, né? Mas, e aí, cara, ele vê um caminhão, né, um furgãozinho de uma empresa de transporte, e aquilo ali chama a atenção dele, sendo, cara, que não teria motivo nenhum para aquilo ali chamar a atenção dele. Aí ele vai perseguir lá aquele furgãozinho, aí ele consegue descobrir que tem o cara lá metido, que ele já tinha visto lá na festa, na casa. E o filho dele aparece no furgão. Tipo, você fala, por que aquele furgão chamou a atenção dele? Não teria motivo nenhum para chamar a atenção. Então eu fiquei meio assim, cara, eu perdi alguma coisa aqui, mas ficou meio solto ali. Falei, caramba, cara, isso aqui não tem nada a ver. Então essas 2 cenas,
para mim, são talvez o que deixa o filme... né, a gente falou do ano de 99, talvez deixe ele um pouquinho abaixo daqueles outros filmes de 99. Senão seria um filmão, porque ele é redondíssimo, né, com trilha maravilhosa, atuações muito boas. Mas essas duas falhazinhas de roteiro ali, cara, me chamaram muita atenção e foi bem grosseiro ali, né? E numa parte importante do filme. Não sei se vocês concordam. Não, eu achei a parte mais fraquinha do filme, realmente, como ela muda né, a namorada dele, né, do Faraday. Eu falo, poxa, mas por que do nada ela resolveu, né, o cara só tava passando, se ela, tipo, do jeito que ela sempre falou pra ele, imagina, você tá, pô, os caras são legais pra caramba, por que tá passando? E aí e ela segue, ela faz a perseguição ali e tal. Ele tá no estacionamento, né, Rodrigo? No estacionamento, e ela vai e ainda liga lá. Sério que você precisava ligar ali? Você não podia pegar o seu carro e voltar? Fala, eu tenho que te falar uma coisa. Pô, sério que você já vai ligar? Não, né? Sabe? Sim. Então você põe em risco ali, né? Podendo ser vista, cara. Pô, ela ia pra casa correndo ali pra não ser vista. Vai pra um outro lugar. Não, ali ficou meio... realmente, essa cena aí pra mim... Meio bizarro, né? Claro que a parte final depois, por mais que ele foi seguir... Ele foi seguir a van da empresa lá, que do nada também, tudo bem, né? Ele já é meio paranoico, ele você até entende, você fala, sei lá, esse doidão aí vai seguir aí, né? Inclusive, isso é muito legal da câmera, que às vezes ela dá uma distorcidinha leve, né? Também, sim. Né? Pra parecer que ele tá meio paranoico. Ele tá meio delirando, exatamente. E aí, a parte legal é que começa esse jogo aí, né, cara? Que, tipo, na verdade é ele que vai ferrar com tudo. Ele mesmo que vai ferrar com tudo. O cara fez de um jeito que ele é que ferra e ele saiu de culpado e ele vai continuar ainda fazendo as coisas dele aí, o Tim Robbins. Cara, que genial. O final ficou genial. Uma parte tão ruim ali, né, da mulher dele, da mulher do Faraday, para um final genial depois. O que você acha, John? Cara, eu concordo com vocês em gênero e número grau. Realmente é uma parada que o filme tava todo tão crível. Eu acho que a questão é essa, né? O filme, ele é tão redondinho nessa questão de tudo ser crível, de que, poxa, essa suspeita tem base, tudo tem base, e de repente é uma atitude que a sensação que fica, Edu, é mesmo que você falou. Eu perdi alguma coisa. Será que eu fui beber água, fechei o olho pra fazer alguma coisa e de repente, né? Algo aquela cochilada, né? A gente cansado do trabalho. Então, deu uma piscada mais lenta aqui. Será que eu perdi alguma coisa? Mas realmente, foi a sensação mútua é essa. Ainda bem que vai acontecendo tudo isso, como o Rodrigo falou. Ele tá desesperado, é bacana porque essa cena, na primeira vez que o roteiro é escrito, essa cena ele tá correndo para poder assinar o cashback ainda em 2025, para ele ser um cashbacker gold. Não era para entrar no estacionamento e impedir uma bomba, era para assinar o cashback gold ainda nesse maravilhoso ano de 2025. Eu não tô com a música aqui, olha só que vergonha, não preparei a musiquinha nem o quadrado dourado, mas enfim, assine o cashback gold, o ano está acabando, é Natal. Eu só fiquei com pena de uma coisa, John. Ele correu, assinou, mas como ele morreu, só pagou um mês, cara. Aí quebrou a gente. Que tristeza, cara. Ele pagou só um mês, cara. Foi só 5. Meu Deus, mas como foi em dólar, pelo menos foi melhor, né? Foi bom, foi bom. 5 dólares já é mais gratificante. Mas enfim, se ele tivesse... 30 reais aí. Fato se ele tivesse assinado o cashback, talvez não posteriormente, mas antes, ele teria uma tremenda de uma comunidade muito bacana para conversar sobre cinema lá no Telegram, porque esse é uma das vantagens de ser cashback gold, entendeu? Ele seria uma pessoa feliz, talvez ele tivesse largado esse trauma, né? Ter feito uma terapia dentro do grupo do cashback. Brincadeira, não tô falando pra ninguém fazer isso, misericórdia. Pelo amor de Deus. Mas seria uma pessoa muito mais feliz, isso é fato. Se tua esposa ouve isso, vai te bater. Seria uma comunidade, é uma comunidade muito bacana, a gente tá lá pra conversar sobre cinema, sobre filmes, sempre ativo. O Nicolas tá sempre mandando as notícias ali do pai Nolan dele, o Nolan dá uma espirrada mais alta, o Nicolas já posta a notícia, o Nolan espirrou alto no cinema e que não sei o quê. Então tem notícias de... O Nolan tá com gripe. Já tá lá, positivo, não sei o quê, gripe aviária, o Nolan, tá tudo lá. São duas fixações. Bom, é o Faraday com a questão do terrorismo e do Nicolas com o rolão do Nolan. Que isso?
Ele tem a fixação O pelos rolo filmes IMAX do Nolan. do Nolan tá lá. Mas assim, fica tranquilo que todo mundo tem sua fixação. O Thiago tem fixação por Guerra dos Mundos, ele ama falar mal. O Edu sempre tá trancando o Spielberg dentro do coração dele. O Rodrigo tá sempre pulando lá, às vezes, pra falar de um tokusatsu, comentar alguma coisa, ou um projeto que tá fazendo. Stallone, exatamente. Cada um tem seu problema. Eu tenho, né, minha relação tóxica com Star Wars e o universo Marvel aí, que eu não consigo parar de falar deles. Tem o desenho Washington. Então, cada um tem seus costumes lá dentro do grupo. Você é muito bem-vindo. Dorama. Esse ano foi ruim pros Dorama, viu? Foi Caramba, ruim, né? cara. Parece que contrataram o roteirista até o 5º episódio. Depois de lá, é algum bêbado, algum drogado que tá roteirizando os episódios, cara. Que é horrível, ó. Tudo desanda depois do 5º episódio. É absurdo. Mas, enfim, você pode assinar e ter tudo isso, inclusive um episódio especial dedicado a você, que você escolhe o filme por apenas R$5. Olha que coisa maravilhosa, que coisa tranquilíssima, né? Isso, R$5. E como é que a pessoa pode estar assinando, Edu, além do que tá aqui na tela para ele? Isso, no catarse.me/cashback, molezinha lá no cartão de crédito ou no boleto. Mas, se você preferir, né, não ser aquela coisa mensal, né, tem a graninha, vou mandar. E cá entre nós aqui falando, baixinho aqui no seu ouvido. A gente gosta mais quando é Pix, porque não tem tarifas, exatamente, né? Então, fica ainda melhor ali, a partir de R$5 também, no pcashback@gmail.com. Você manda o Pix, pinga na hora pra gente, e aí faça igual o nosso amigo Joseph. Já na mensagenzinha do Pix, você já manda o filme que você quer. É isso aí. Né? E aí eu só faço uma recomendação. Não mande uma mensagem longa, bote só o nome do filme. Por quê? Quando você manda uma mensagem longa, fica os 3 pontinhos e a gente não consegue ver a parte principal, que é o nome do filme. Ele mandou uma mensagem muito bacana, a gente agradece muito, mas infelizmente a gente não conseguiu ver o nome do filme. Eu tive que mandar um e-mail pro Joseph para saber qual era o filme que ele tinha escolhido. Né? E acabou que ele escolheu o Inimigo do Estado, aí que ficou um baita no episódio. Então, você faça o Pix, já bota só o nome do filme lá na mensagenzinha do Pix, a gente já vai acolher o teu Pix e já vai gravar o quanto antes aí o teu episódio. Você entra para o nosso grupo ali, né? E a gente já te manda o link lá para você já participar aqui com a gente, né? E se divertir bastante aí falando de cinema, que é a coisa que a gente mais ama, né? Tá vindo o ano de 2026 aí, quase que certamente teremos mais um filme brasileiro concorrendo, né, na cerimônia do Oscar, então vai ser muito bacana, cobertura de Globo de Ouro, de Oscar, que a gente vai estar lá, né? A gente faz a cobertura bacana aí junto com vocês. Então vai ser muito interessante estarmos todos juntos. A gente vai estar lá. Você viu que Edu Schneider vai viajar até o Globo de Ouro. Você pegou essa também, né, Rodrigo? Eu pensei, falei, caramba, o pessoal vai entender errado isso aí. A gente vai tentar. Né? Quem sabe? Vai jogando pro universo mesmo. Eu não tô conseguindo ter folga nem no dia 24, quanto mais. Tá? Olha aí. Tem tempo vai pro Globo de Ouro. Pô, eu só venho em casa, é tipo prisão, que você só dá aquela saidinha da prisão. Vem em casa rapidinho e volta. Tô indo andando pro trabalho para economizar o Uber, né, Edu? Imagina a passagem aérea. Isso pelo menos eu tenho de bom. Eu trabalho a 10 minutos a perto aí, delícia, da minha casa. Isso é ótimo. Louco. Essa é a parte boa, porque senão seria pior ainda, mas... Né? Graças a Deus que eu tenho emprego, né? Não vou reclamar também, claro, não. Claro. Aí. Mas você junta aí a nossa comunidade para a gente estar falando dessa coisa que te ama, né? Que é cinema aqui. A gente está toda semana aqui fazendo esse nosso episódio, cansado ou não, mas a gente está fazendo aqui com o maior prazer, né? Assim como a gente está fazendo esse episódio aqui de hoje. Então, dá essa olhada aí, fortaleça o nosso projeto que já está entrando aí no 5º ano, né? Rapidinho passa aí. Rapaz, hein? Entrando aí na 5ª temporada aí do Cashback, são mais de 200 episódios ali só no Spotify, aí, né, tem questão de YouTube também, tem aquelas lives também que a gente fazia toda segunda-feira, tem meus vídeos lá também que eu pretendo voltar a fazer, então tem bastante coisa interessante aí para você acompanhar no Cashback. É nessa temporada que o Vecna enfrenta o Will do Cashback, não? Rapaz. Tá bom. Comparação boa, hein, cara? Tanta série boa pra você falar. O que aconteceu? Rapaz, eu confesso que eu ainda não consegui sair do primeiro episódio da 5ª temporada. Vai lançar, quando é que lança? Dia 24, não é isso? 25? Por aí. Inclusive. Não sei se é 25, outro dia eu ouvi falar que era 1º de janeiro, já não sei mais. O Pluribus também, né? Vai lançar também aí antecipado também antes do Natal, então tem bastante coisa. Eles adiantaram um episódio para poder encaixar, né? Eu vi. Pra gente acompanhar aí. Eu tô acompanhando aí, né? Bastante aí a série com a Rhea Seehorn aí. E como é que fala o nome da série, Edu? Pluribus. Eu tava falando Pluribus.
Pluribus. Maravilha. Pluribus. Pronto. Pronto. O pessoal, de vez de botar o nome mais. Pelo amor de Deus, fácil, né, cara? Vamos se ajudar. É igual né? a outra lá, botaram ruptura, facilitou completamente, né? Fica muito melhor, cara. Sensacional. Mas então, voltando pro episódio, acho que a gente já comentou bastante, né? A gente já tá se encaminhando aí pro final, 50 minutos de episódio. Mas o final é uma parada assim surreal, né? Arrebatador. Acho que a palavra é indigestivo, sabe? Eu sou um cara otimista, esperançoso, eu sempre comento isso aqui. E ver esse final é uma parada que você fica, caramba, cara. Que saco, né, velho? Você comentou, Edu, outro filme também, que ele tem essa... o Mystic Rivers, Como Meninos e Lobos. Que Sobre apesar isso. do personagem ser completamente diferente, a indigestão é a mesma. Né? Que Sim. você ficar, tipo, caraca, mano. Tá tudo errado. Deu ruim. Não Só que lá dá ruim pro Tim Robbins, aqui ele se dá bem. Aqui só dá o Tim Robbins fica bem, né? Só ele sai por cima da mandioca ali. Realmente é um... Isso. Mas, ó, deixa eu te falar. Sabe quando você... Estamos indo por caminhos bem perigosos, mas vamos lá. Perigosíssimo. Rolão do Nolan, por cima da mandioca, mas vamos A lá. mandioca do Tim Sabe Robbins. quando você para Esse Natal tá bem estranho. Sabe quando você termina de jantar, você ainda tá com fome, você fala que queria comer mais um pouco, mas você não come. Você fala, aí você fica aquele pensamento, puta, eu queria comer mais um pouco e tal. Mas passa um tempo, você tá saciado, assim, você fala, puxa, foi bom, viu? No fim foi bom não ter comido mais, eu tô realmente satisfeito. Aconteceu isso comigo nesse filme, porque eu fiquei indigesto também, igual vocês. Pô, pelo amor de Deus, não acredito, tal, não sei o que. Mas passou um tempo depois, eu falei, rapaz, que coisa boa, né? Que maturidade, né, pra encerrar um filme, não ficar aquela coisa de sempre. Que legal, né? Eu comecei a achar até mais legal o filme ainda, depois que teve esse final controverso, né? Diferentemente do que a grande maioria. É muito bom, né? No final é legal quando você vê, né? Uma coisa que vai contra todos os princípios mais básicos e, né, enfim. E esse final é tão arrebatador que, cara, eu já tinha esquecido, eu lembrava da premissa do filme e tal, e, cara, uma coisa que não saiu da minha cabeça é essa cena final da reportagem na televisão, anunciando, falando do Faraday. Cara, eu lembro, assim, com detalhes daquela cena ali. Aquela cena me marcou de uma forma que, cara, eu podia esquecer o filme todo, mas daquela cena ali, cara, eu nunca consegui esquecer de tão marcante que ela é, cara. Aquela cena, né, dando a notícia ali, falando que o cara é culpado, que ele tem a motivação por conta da esposa, que ele não conseguiu superar, né? Aí fica bem, tudo mastigadinho ali pro público, o público olha e fala, realmente é isso mesmo. E aí já vai para a notícia seguinte, não tá nem aí. Aí você vê o personagem do Tim Robbins se mudando de casa, né? As coisas todas funcionando para ele, já vai para o próximo terrorismo, ele vai para a próxima ação dele. Então é tudo ali muito bem amarradinho esse final ali. E aí ele fecha num ponto muito alto, né? Tem essa meiuca ali mais pro final que dá derrapada, mas já volta rapidinho, já volta para a estrada. E aí o final né? Aí não para mais, aí termina num ponto altíssimo. Dava para ter até um 2, né? Continuação, vendo um segundo caso aí. O Lang lá aprontando, né? Tá, mas ainda bem que não fizeram, porque aí toda vez que fazem, não dá. Raramente dá bom. Se fizer o 2, vai me dar uma sensação do vidro. Sempre aquela sequência do corpo fechado que acontece anos depois. Não dá, não, cara. É estranho. Falando isso, a gente podia um dia fazer, né, um episódio ali do corpo fechado. O corpo fechado não tem, não corpo tem. fechado tem, eu acho que tem. Não tem? Não tem é o fragmentado que não tem. O vidro a gente finge que não existe. O vidro a gente finge que não existe. Melhor coisa. O vidro é bem ruim. Mas eu tô esperando lançar, inclusive. Tô numa esperança. Mas o fragmentado vale bastante aí. Vale, é tanto episódio que eu já tô começando a esquecer. Não, tá difícil. Mas o corpo fechado a gente fez, né? Fez sim. Vamos ter que criar um agente de IA pra gente perguntar pra ele toda vez. Falar assim, ó, listar tudo lá. E aí a gente fala, esse foi? Ele vai responder pra gente. É isso aí. A gente tá demais. Cashback, né? Futuro. Exatamente, cara. Exatamente. Maravilha, galera. Então, ó, desejo a todos vocês um Feliz Natal, uma ótima ceia, ótima união aí com a sua família, seja onde você estiver. Às vezes você tá longe da família, enfim. Fique bem. É isso, a gente se vê semana que vem. Semana que vem, último dia do ano, dia 31, a gente tem um compromisso aqui no Cashback, porque nós estaremos com você com um baita episódio, time completo, tá bom? Um episódio super bacana, top 5
produções do ano de 2025. Ficou um episódio muito legal, já tá gravado. Acho que vocês vão gostar bastante. E no final do ano, em vez de comer peru, comam Chester, para não ficar mais uma frase estranha para fechar esse, né, para fechar esse episódio. Vamos falar de é melhor ir no Chester. Chester. É melhor ir no Chester. Eu pensei que o John ia falar de saco do Papai Noel. Já tava esperando essas coisas. Não. Ele só precisa vir com o gorro. O saco eu levo. Vambora, galera. Melhor terminar antes que fique pior. Valeu, galera.